Boa tarde. Gostaria de dar um agradecimento em especial a todos vocês que estão participando da nossa live. É uma live Tira Dúvidas sobre o ensino remoto emergencial no curso de Educação Física. Nós vamos iniciar agora, conforme a nossa programação. Nós planejamos começar às 16 e finalizar às 17h10. A nossa live ela será dividida em 2 blocos. O primeiro bloco, nós vamos apresentar o ensino remoto emergencial. Nós vamos apresentar, sobre o olhar da coordenação de curso, todas as questões acadêmicas em relação às disciplinas. Na sequência, nós vamos apresentar sobre as questões de estágio, comissão de TCC e atividades complementares. Esse, então, vai fechar o nosso primeiro bloco. O primeiro bloco, então, é uma apresentação. Nós estamos aqui com representantes das comissões, eu vou apresentá-los, né? Na sequência, nós vamos ter o segundo bloco da nossa live. No segundo bloco, nós vamos, né, após a fala de cada membro de comissão, no segundo bloco, nós vamos abrir para interação com os demais participantes. São todos vocês que estão aí assistindo pelo YouTube. Nós vamos apresentar as dúvidas, as considerações que vocês apresentarem pelo chat. Então, eu convido a todos os ouvintes desta live para manifestarem no chat dúvidas, considerações, né, qualquer comentário que vocês quiserem. Ao final do primeiro bloco, nós vamos então fazer um compilado das principais dúvidas direcionadas, né, a cada um dos representantes aqui que está nessa reunião e vamos responder, tá ok? Então eu vou apresentar para vocês quem são os participantes dessa live. Vai participar aqui conosco, eu vou só alterar o layout aqui para que vocês possam ver todo mundo, né? Vai participar dessa live conosco, representando a coordenação do curso, eu, Meirelle, a coordenadora do curso de Educação Física, o professor Luiz Fernando, representando a COI. O Luiz Fernando é o presidente da Comissão Orientadora de Estágio. O Pedro Henrique Berbert, representando a Comissão de Trabalho de Conclusão de Curso, né, a Comissão de TCC. E o professor Cristiano Diniz, representando a Comissão de Atividades Complementares. Então, esses aí são os membros, né, que vão participar, né, com as falas durante a nossa live. Bom, no primeiro bloco, então, nós vamos iniciar fazendo uma apresentação sobre o ensino remoto. Vou começar fazendo a introdução, na sequência eu vou convidar os demais professores que estão presentes aqui para falar um pouco para a gente também. Bom, ensino remoto, ele não é a mesma coisa que EAD, né? Nós precisamos ter muito claro que EAD é uma política de ensino que tem uma metodologia específica. Ensino remoto emergencial é outra característica. É uma forma, né, que a universidade encontrou para reiniciar as atividades acadêmicas, só que de forma remota. Não é EAD, não é transformar um curso presencial em um curso à distância. Então, para isso, o ensino remoto foi pensado de forma a, primeiro, os princípios do ensino remoto, qualidade acadêmica, né? Não é porque nós estamos numa crise de saúde, diante de uma pandemia, uma crise epidemiológica, não é por isso que nós vamos abrir mão da qualidade acadêmica. Então, o ensino remoto, o primeiro princípio dele, manter a qualidade acadêmica. O segundo, a inclusão. Foi feito um diagnóstico digital, de acesso digital, e demonstrou que muitos estudantes, inclusive professores, não tinham acesso a computadores, internet, conhecimento de uso de plataformas digitais. Então, foi feito políticas de inclusão digital também pela universidade, né? Recentemente foi aberto editais de bolsas para estudantes, bolsas de R$ 200, bolsas de R$ 120. Vocês participaram desse processo seletivo, já saíram resultados, inclusive está aberto um outro edital agora também com bolsas para estudantes, né, que vocês estão convidados a participar. Outro princípio, né, do ensino remoto na universidade, condições de trabalho, né? Nada foi imposto, tudo foi conversado, dialogado, discutido. Será ofertado apenas aquilo que é possível ofertar.
né, aquilo que os professores têm condições de ofertar com qualidade. E também a questão da vigência emergencial. Esse é um dos princípios do ensino remoto. O ensino remoto só está autorizado diante da não possibilidade de atividades presenciais neste momento de pandemia, onde não é possível garantir a minimização do risco, garantir a proteção de todos vocês, de todos nós. Então, enquanto durar essa questão da emergência em saúde, o ensino remoto ele é uma saída para que a gente retome aí as atividades. É importante dizer que o problema já foi instalado, né? Nós já temos aí muitos prejuízos, nós estamos com o calendário parado desde março do início desse ano. Então nós tivemos aí pessoas que tiveram sonhos frustrados, pessoas que estavam planejando colação de grau, pessoas que estavam se planejando para viagens, enfim, vários prejuízos nós tivemos, né? Nós tivemos impacto na nossa saúde mental, nós ficamos isolados em casa, todos nós. Alguns de nós tiveram contato com o vírus, né? Alguns ficaram doentes com Covid-19, outros desenvolveram outras questões mentais. Então, os prejuízos já estão aí. A ideia do ensino remoto é como minimizar esses prejuízos. O que é possível ser feito de forma a minimizar esse prejuízo que essa grande pandemia, que essa grande emergência em saúde causou? Não é substituir, não é oferecer tudo. O que fazer para minimizar um problema que já está aí? Essa é a ideia. Então, por aí a gente já vai respondendo algumas dúvidas que muitas pessoas... Por que não tem isso? Por que não tem aquilo? Por que não... Porque a ideia nesse momento é minimizar o prejuízo, ofertando o que é possível, para a gente não ficar parado, né? Para a gente não ficar aí até quando retoma, e assim vai. Bom, o ensino remoto, então, ele foi pensado dentro de um calendário de 70 dias, daqui a pouco eu volto a falar do calendário, e ele está prevendo, né, se vocês derem uma lida na resolução 33/2020 do Consul, inclusive a todos os participantes, eu convido vocês a dar uma olhadinha na descrição dessa live, né, a descrição aí do vídeo. Eu coloquei alguns links, e-mails, né, algumas informações importantes, e uma delas é a página do ensino remoto emergencial. Então, a minha sugestão é que todos vocês acessem a página do ensino remoto emergencial. Lá tem todos os documentos, lá tem o calendário, lá tem as resoluções, lá tem tira dúvidas, lá tem vídeos explicativos de vários assuntos dentro do ensino remoto. Então, entrem na página do ensino remoto emergencial UFJF. Se você perdeu a descrição da live, vocês podem digitar no Google ensino remoto emergencial UFJF, que já vai direcionar vocês para essa página, tá? Bom, essa resolução 33 de 2020 do Conselho Superior, ela fala que a primeira quinzena do ensino remoto é um período de acolhimento e retomada do conteúdo que foi dado em março. Ou seja, é um período para receber vocês, estudantes, é um período para os professores retomar o que foi dado, porque já passou muito tempo, já perdeu muita coisa que já foi falada lá atrás e que não foi fechada. Então é um momento de acolher, de revisar, de retomar o que foi dado. E a resolução orienta que nesses primeiros 15 dias não sejam feitas nenhum tipo de avaliação. Aí, algum professor já me perguntou, alguns alunos também, eu posso iniciar algum conteúdo novo na primeira quinzena? Pode. O que você não pode é avaliar. Você fez o acolhimento, você fez a retomada do conteúdo que já foi dado, então sim, você pode iniciar um conteúdo novo, tá ok? Dentro dessa mesma resolução, lá no artigo 5º, ela fala sobre quais são as atribuições dentro do ensino remoto da coordenação de curso, dos departamentos, consultados do INDE e o colegiado. E ela vai falar, né, que esses órgãos, todas essas instâncias, eles deverão decidir e apresentar o que será ofertado, o que será desmembrado, como será o ensino remoto em cada curso. Então, nós reunimos, enquanto NDE, colegiado, COI, departamento, e após muita discussão, nós chegamos, né, num ponto do que o curso de Educação Física da UFJF vai ofertar.
Nós já publicamos isso para vocês, inclusive está aí também na descrição o link dessas informações que eu estou falando agora. Está aí, né, horário linear do curso e tem essas informações, tá? Bom, após a consulta NDE colegiado, após deliberação, né, pelo departamento, foi decidido, então, que não será ofertado pelo nosso departamento de educação física. Não ofertaremos a disciplina expressão rítmica e corporal, fisiologia do exercício, dança, educação física para pessoas com deficiência, socorros de urgência na educação física, musculação, artes marciais, lutas, esporte e combate, avaliação motora em pessoas com deficiência. Se vocês perceberem, todas essas disciplinas também são disciplinas que têm carga horária teórica e prática. Essas disciplinas, os professores, após muita discussão, pensar novamente, eles chegaram à conclusão que essas disciplinas não poderiam ser ofertadas de forma remota. E essas disciplinas também não teria como ser desmembrada, ofertar prática agora, aliás, teórica agora e prática num outro momento, porque não se sabe quando vai ser esse outro momento presencial. Pode ser ano que vem, no início do ano que vem, no meio do ano que vem, no final do ano que vem. Então, todo esse cenário de incertezas, indefinições, por não saber quando que nós vamos ter a chance de retomar essas atividades presenciais, essas disciplinas, então, não serão ofertadas, porque o tempo, a distância da prática e da teoria pode comprometer a qualidade do ensino. Então, essas 8 disciplinas não serão ofertadas. Da mesma forma, os outros departamentos que ofertam disciplinas para o nosso curso também não ofertarão Anatomia Humana Básica, que é do departamento de DCDB, né, Ciências Básicas. Também não será ofertada a disciplina eletiva Anatomia do Aparelho Locomotor, não será ofertada a disciplina Formação Integradora em Saúde e não será ofertada a eletiva Epidemiologia. Então, são 4 disciplinas de outros departamentos e 8 disciplinas do Departamento de Educação Física. Total, não serão ofertadas aí 12 disciplinas. Todo o resto será ofertado. No entanto, de todo o resto que será ofertado, 2 disciplinas serão desmembradas. Quais são elas? A disciplina Medidas e Avaliação, ela vai começar agora com a sua carga horária teórica e 12 horas, que se refere a horas práticas, serão desmembradas para serem ofertadas futuramente quando for retomada aí condições que permitem aulas presenciais. Então, a disciplina Medidas, ela vai começar agora, não vai ser concluída quando tiver a possibilidade de aula presencial, o aluno vai conseguir concluí-la. Também vai acontecer isso com a disciplina de natação. Ela será desmembrada, será ofertada agora 30 horas teóricas e as 30 horas referentes às práticas serão ministradas no futuro, quando as condições permitirem aí a aula presencial. Todo o resto será ofertado. Então, todas as outras disciplinas que eu não citei agora serão ofertadas de forma remota, de forma integral. Toda a sua carga horária. Tá ok? Bom, ainda nesse artigo 5º da resolução, ele fala que essas instâncias, departamento, colegiado, consultado NDE e a coordenação de curso, também pode deliberar sobre quebra de pré-requisitos de disciplinas. O colegiado reuniu e o colegiado entendeu que neste momento não há necessidade de quebra de pré-requisito, né? Nós temos pouquíssimas disciplinas com pré-requisito. Se alguém tiver dúvida de quais são elas, eu sugiro entrar na página do curso, está aí na descrição do vídeo qual é o link. No nosso PPC, na página do curso tem um PPC. Na página 28 tem um quadrozinho lá mostrando quais são os pré-requisitos. Nós temos 6 disciplinas com pré-requisitos. E são pré-requisitos, né, indispensáveis para a realização da disciplina. Então, o colegiado já votou sobre isso e não será quebrado pré-requisitos. No entanto, casos específicos podem ser reanalisados. Então, se algum aluno, por algum motivo, precisa quebrar algum pré-requisito, que abra um processo, faça um pedido para a coordenação do curso, justifique e a gente vai levar essa demanda para essas instâncias. Então, todas essas instâncias aí que a gente já citou, elas podem reavaliar pedidos de quebra de pré-requisitos também, ok? Bom, continuando a resolução, né, ela que fala sobre ensino remoto, no artigo 6º ela vai falar sobre os professores, o que é que os professores devem fazer no ensino remoto. Preste atenção, muito importante que todo mundo compreenda, estudantes e professores.
Todos os docentes, os professores deverão disponibilizar o plano de curso na plataforma que estará sendo utilizada, no ambiente virtual de aprendizagem. A universidade hoje ela tem duas plataformas, o Moodle e o Google. No nosso departamento, a maioria vai ficar no Google. A gente ainda não fechou se tem alguma disciplina que vai acontecer no Moodle. Vocês saberão, tá? No momento certo, vocês saberão qual disciplina vai estar no Moodle ou qual disciplina vai estar no Google. Bom, nesses ambientes virtuais de aprendizagem, os professores deverão disponibilizar o plano de curso da disciplina. Ele tem que estar lá com todas as informações da disciplina. O plano de curso nós já conhecemos. Ele traz a ementa, os objetivos, o conteúdo, as datas, as avaliações, as referências. E agora ele tem algumas informações novas. Ele vai falar, por exemplo, essa aula vai ser uma aula síncrona ou assíncrona. Mas o que é isso? Aulas síncronas são aulas onde professor e aluno vão estar sincronizados ao mesmo tempo. Igual a gente está aqui agora, numa live, certo? Uma aula ao vivo, aula síncrona. E as aulas assíncronas são as aulas onde não precisa estar sincronizado professor e aluno. É uma aula, uma videoaula, uma atividade, um trabalho, uma atividade acadêmica que o professor passa e você pode fazer em outro momento. Bom, a resolução pede que os professores priorizem as atividades assíncronas, ou seja, as atividades que não são ao vivo, que não requer que professor e aluno estejam ao mesmo tempo conectados. É a prioridade. Que tanto de carga horária eu posso usar para síncrona ou assíncrona? Isso aí é a autonomia do professor, tá? No entanto, nós temos um calendário reduzido de 70 dias que não é possível dar uma disciplina inteira de forma síncrona, não cabe no calendário. Para caber a carga horária da disciplina, o professor vai precisar usar de recursos de atividades síncronas e assíncronas para conseguir adequar. E também o professor vai precisar lançar a mão de uma carga horária maior por semana para fechar a disciplina, ok? Então, se a disciplina são 60 horas, normalmente no calendário, né, normal, a gente tem 4 horas por semana. Agora, nesse período reduzido, pode ser que a gente tenha mais de 4 horas por semana para uma disciplina de 60 horas, por exemplo, para que ela encaixe aí dentro dos 70 dias e a gente fecha a carga horária da disciplina, tá ok? Bom, também nesse plano, né, de curso vai estar especificando as avaliações, nós já sabemos das regras, está lá no RAG, são 3 avaliações, nenhuma avaliação pode ter nota maior que 40%. Todas as referências, elas serão referências que estejam no acervo digital ou material de acesso livre. Não usaremos referências físicas, livros, por exemplo, a menos que eles estejam na plataforma digital, tá ok? Uma outra informação importante sobre as atividades síncronas, elas devem ocorrer no horário da aula, aquele horário que está lá definido no plano departamental. Então, se a disciplina ocorre segunda-feira, 2 horas, quer dizer que o dia que a aula for ao vivo, ela tem que ser segunda-feira, 2 horas. A menos que a turma e o professor, em consenso, né, façam em outro horário e não pode cruzar com o horário de outra disciplina também. E outra informação importante, toda aula síncrona, toda aula ao vivo, ela deve ser gravada e disponibilizada num tempo depois. Aí já tem algumas dúvidas. Bom, eu posso me matricular em 2 disciplinas no mesmo horário? Pode. Por que pode? Porque toda aula ao vivo deve ser gravada e ser disponibilizada depois. A maior parte das aulas serão, né, a gente espera que priorize atividades não ao vivo, assíncronas. Então eu posso fazer 2 disciplinas no mesmo horário, porque eu posso, se coincidir 2 aulas ao vivo no mesmo dia, eu consigo assistir a gravação daquela aula num outro momento, tá ok? Então existe essa possibilidade também. Os estudantes deverão assinar um termo de licença de uso de voz e imagem, ok? Por quê? Se as aulas serão gravadas, pode ser que em algum momento a sua voz, a sua imagem possa estar nessas gravações. Então, vocês, para participar do ensino remoto emergencial, é necessário assinar esse termo. Está aberto agora no SIGA, até o dia 16, abriu dia 12, vai fechar dia 16, a confirmação de matrícula. E lá vocês vão assinar esse termo autorizando o uso da imagem e da voz, ok? Todo mundo que for fazer ensino remoto vai precisar assinar. Sugiro vocês lerem
a resolução que ela vai falar um pouquinho mais sobre essas questões de direito de imagem. As imagens não podem ser usadas para nenhum outro fim, não podem ser divulgadas, vocês não podem pegar esses vídeos e utilizarem de outra forma, especificamente para essas aulas. Dê uma olhadinha lá sobre essas questões de direitos autorais, direito de imagem lá na resolução, tá ok? Como ocorrerá a frequência? Se eu não tenho que estar na aula ao vivo, como que o professor vai saber se eu fiz ou não fiz a atividade? A frequência vai ocorrer a partir da participação nas atividades propostas e na entrega das tarefas dentro do prazo. Então, se o professor colocou videoaula do dia 14, hoje, aí ele vai deixar lá uma atividade ou para você confirmar concluído até o dia 16. Se até o dia 16 você confirmou, ok, frequência. Não confirmou, não frequência. Então, isso está lá na resolução. A frequência será avaliada, né? Ela vai ocorrer a partir da participação nas atividades e entrega dentro dos prazos, ok? Nessa mesma resolução, lá no artigo 10, ela fala, que é uma informação muito importante, tem muito aluno no curso de Educação Física que está perto do prazo de integralizar o curso. Se ele não concluir o curso dentro do prazo, ele pode ser desligado da universidade, caso ele não tenha uma justificativa. No entanto, a resolução ela traz informação nova. O período de ensino remoto ele não será contabilizado para fins de integralização de curso. Significa que se faltava um ano para você finalizar o curso, esse período que o calendário foi suspenso, também ensino remoto, ele não contabiliza. Então, após o fim do ensino remoto, volta a contar esse prazo aí final, tá? Qualquer aluno agora poderá trancar curso ou disciplina. Antes, aluno de primeiro período não podia trancar todas as disciplinas. Era como se fosse desistência do curso. Hoje, durante o ensino remoto, especificamente durante o ensino remoto, por favor, frisem isso não é uma norma para sempre, é só durante o ensino remoto. Qualquer aluno pode trancar qualquer disciplina e o curso todo, tá? Ontem mesmo, eu tenho recebido muitas mensagens de alunos, né? Ontem mesmo recebi uma mensagem de um aluno: não, professor, aquela disciplina X ofertada de forma remota, eu não consigo ver qualidade nessa disciplina para me fazer. Aí eu falei para ela: olha, você pode trancar qualquer disciplina, você pode escolher o que você vai fazer. Se você considerar que não está no momento de fazer essa disciplina de forma remota, ok, você pode trancá-la. Quando retomar, será feita uma nova proposta, um novo calendário para tentar acertar essas questões aí. Período suplementar, disciplina de verão, enfim. Algo será feito, a universidade está nesse momento justamente planejando como vai ser a volta, para tentar ajustar essas questões de disciplinas que ficaram para trás, tá? Então o aluno pode trancar. Se você acha que não vai ser feito da maneira que você esperava, tranca a disciplina, você vai fazer ela quando a gente voltar aí com as atividades presenciais, tá ok? Não tem carga horária mínima, ou seja, eu posso ficar só com uma disciplina de 30 horas, de 60 horas? Pode, não tem carga horária mínima, fazer nenhuma ou qualquer carga horária possível, tá? No entanto, a resolução traz uma outra orientação muito importante, preste atenção. Recomendável não ultrapassar 50% da carga horária prevista por período letivo. Não está contando em TCC estágio. Então, vamos lá. O período que você está matriculado, somou todas as disciplinas, aquele período dá lá 300 horas? O que a resolução está sugerindo? Matricule só em 150 horas. Por quê? Por que eu não posso fazer todas as disciplinas? Poder fazer, você pode. No entanto, considere que o ensino remoto, ele requer uma carga de tempo, de carga horária maior do que o ensino presencial. A maioria das atividades é muita leitura, muitas atividades para serem feitas. As disciplinas vão precisar lançar mão de mais carga horária semanal para fechar. Então, você vai ter uma carga horária aumentada por semana dentro de 70 dias. Então, na verdade, vai ser menos de 70, porque 14 dias já foi em março. Ou seja, 70 menos 14. A orientação é não matricular em mais de 50%. Caso você queira matricular em mais de 50%, você já precisa assumir o risco que vai ficar muito apertado, tá? A orientação da resolução é justamente para facilitar que faça com qualidade, sem muita pressão,
que as coisas fluam de uma maneira mais natural, sem muita carga, ok? E o artigo 12, ele fala que as atividades presenciais estão suspensas, todas elas. Não posso fazer estágio, nada. Eu quero ir lá no laboratório, eu quero ir lá na quadra, eu quero ir lá na piscina. Não pode. Todas as atividades presenciais estão suspensas enquanto durar esse período de emergência em saúde aí. Bom, estou finalizando já, né? Vou falar um pouquinho agora rapidamente sobre o calendário acadêmico. Eu já acabei falando algumas coisas sobre ele. O calendário de 70 dias, 14 dias já foram, como eu já disse. As disciplinas, então, terão que readequar a carga horária e redistribuir para que elas caibam do dia 21/9 até o dia 27/11, tá? O período começa segunda-feira, dia 21, e vai até dia 29 de novembro. Esse é o período 2021. Está aberto do dia 12 ao dia 16 a confirmação de matrícula pelo SIGA. Muita gente ainda não fez porque está com muita dúvida. O que é esse período de confirmação de matrícula? Você está matriculado nas disciplinas lá do início do ano. Agora você tem a opção de confirmar todas elas, de excluir alguma delas, até o dia 16. Então hoje é dia 14, amanhã 15, depois de amanhã encerra o prazo. Bom, eu quero fazer uma outra disciplina que não está no meu horário. Como que eu incluo essa disciplina? Não tem ajuste de matrícula para estudante, só tem pela coordenação do curso. Dia 16, então, vai abrir ajuste de matrícula. Vocês precisam estar no SAL, solicitar a inclusão ou exclusão da disciplina. E a partir do dia 16, a coordenação do curso vai conseguir realizar esse ajuste aí. Somente dia 16. Eu já olhei o SAL, tá lotado de pedido de ajuste de matrícula, mas muito pedido de ajuste. Não tem como atender, só dia 16 quando abrir. Então, calma, faça com calma lá a confirmação de matrícula, exclua o que você quiser excluir, fique tranquilo. No dia 16, tendo alguma necessidade de inclusão ou exclusão de disciplina, solicita pelo SAL. Não é no meu WhatsApp, não é no e-mail, não é mandar para a secretaria, é no SAL. Nós já temos essa norma e já tem algum tempo no curso. Tá ok? É do dia 16 até o dia 30 que é possível a coordenação fazer ajuste. Alunos trancados, que trancaram o curso de 2020, eles podem solicitar destrancamento por e-mail. Manda um e-mail para a secretaria, nome completo, matrícula, solicita o destrancamento do curso, que a secretaria vai dar andamento nisso aí, tá? Para finalizar a minha fala, eu gostaria de falar rapidamente, nós temos alguns alunos que entraram esse ano, que não tivemos oportunidade de nos encontrar presencialmente, fizeram a matrícula após a suspensão do calendário. Os outros, nós já tivemos a nossa aula inaugural, já apresentamos professores, apresentamos os tais, falamos do curso. Para vocês, eu desejo que sejam muito bem-vindos. Que pena que vocês chegaram num momento que a gente não pode encontrar, não pode estar perto, enfim. Mas eu queria que vocês soubessem que nós estamos à disposição para recebê-los, para tirar dúvidas, tá? Aí na descrição do vídeo tá o meu e-mail, tá o e-mail da secretaria do curso, tá o link da página do curso, onde tem todas as informações que vocês precisam saber. Então, eu me chamo Meirelle, sou a coordenadora do curso, junto com a professora Silvana, que é a vice. O Ciro é o chefe de departamento, junto com o professor Luiz, que vai ter uma fala, né, na sequência. A secretaria do curso é constituída pelos tais Bruna, Josias e Steven. Tem um e-mail, tá aí também na descrição do vídeo, o e-mail da secretaria. Qualquer coisa que vocês precisarem, mande para o e-mail da secretaria, que eles vão orientar vocês, né, qual a saída, o que fazer, quais os procedimentos, né? O nosso curso, ele é um curso formado por 4 anos, ou seja, 8 períodos, no máximo 6 anos, para ser integralizados. Se vocês olharem o PPC do curso, o que é PPC? É o projeto pedagógico do curso, também está lá na página do curso. Dê uma olhadinha, lá tem a grade, todas as disciplinas, a carga horária, né? Tem uma dúvida muito comum que eu recebo: professora, como que eu conto 80% do curso para saber se eu sou concluinte? Tá lá no PPC, você vai somar a carga horária de disciplina obrigatória, carga horária de eletiva, carga horária de estágio, carga horária de atividades complementares, vai dar 3.375 horas. Então, o que é um aluno concluinte, 80% do curso? Quem tem 2.700 horas concluídas, né? Tá lá no nosso PPC também, tá? Outra dúvida muito comum é sobre a segunda chamada. Perdi uma avaliação, professora, não consegui entregar a tempo. O professor passou uma atividade que era para entregar dia 15 e eu perdi o prazo, não entreguei. E aí?
Mesma coisa, você precisa entrar no SAL até 3 dias depois da avaliação, solicitar uma segunda chamada. Tem justificativa? Pronto, o professor vai te avaliar num outro momento com o mesmo conteúdo. Não tem justificativa, no plano de curso está prevista a segunda chamada da matéria toda daquela nota perdida. Só que, se não solicitou no SAL, não tem direito, dentro dos 3 dias, não tem direito da segunda chamada. Segunda chamada também tem lá na página do curso explicadinho quais são as justificativas. Muito importante, minha última fala antes de passar a palavra para o professor Luiz. Muito importante, presta atenção. Leia o RAG, é o Regimento Acadêmico de Graduação. Está lá na página do curso. Leia o PPC, leia o Regimento de TCC, leia o Regimento de Estágio, leia o Regimento de Atividades Complementares e leia a Resolução 33/2020 do Consul, que regulamenta o ensino remoto emergencial, ok? Eu vou encerrar minha fala, eu sei que tem muita coisa importante ainda para ser falado sobre o ensino remoto, eu vou deixar para na hora da interação, do tira dúvidas aí, a gente responder melhor, tá? Nesse momento eu vou passar a palavra para o professor Luiz Fernando Deres, presidente da COI, ele vai falar um pouquinho aí sobre estágios e o ensino remoto emergencial no curso de Educação Física. Ok, obrigado, Meirelles. Então, pessoal, dando sequência que a Meirelles já abordou, né, a parte do estágio ficou bem clara que ela não pode ser realizada de forma presencial. E aí, será permitido realizar estágio remoto, né, de 100 horas para esse período. 100 horas é o equivalente a uma disciplina. Cada disciplina de estágio são 100 horas, então pode ser feita uma disciplina de estágio nesse período de ensino remoto. Quais são as áreas temáticas que nós temos lá? Estágio 1, 2, 3 e 4, cada um com a sua área temática, sendo que o estágio 4 permite reutilizar a área temática, né? Durante o período de ensino remoto, foi autorizado pela COI e pelo departamento a realização de estágios nas áreas de gestão esportiva e nos projetos de extensão que estão funcionando mesmo de uma forma remota. Então, vocês receberam, se eu não me engano, hoje, ou sexta-feira, não lembro agora exatamente, mas foi enviado para vocês um documento com orientações de estágio. E vocês receberam também já um documento da Secretaria do Curso informando quais são os projetos de extensão que estão em funcionamento durante o período de ensino remoto. Certo? Então, vocês vão poder utilizar essas duas possibilidades de estágio remoto. Ou a área temática gestão esportiva, que pode ser utilizada tanto para estágio 1 quanto para estágio 4, ou os projetos de extensão. Nos projetos de extensão, a área temática que vai encaixar vai ser definida pelo orientador do projeto, certo? Então, por exemplo, o projeto do professor Cristiano trabalha com iniciação esportiva, por exemplo, ele vai encaixar nessa área, certo? E aí vocês vão encaixando conforme a orientação do professor responsável pelo estágio. Então, é o primeiro ponto. O ensino remoto só permite estágio remoto em área de gestão esportiva e nos projetos de extensão que estão em andamento. Certo? O segundo ponto que foi deliberado pela COI é que para os alunos formando, e isso inclui aqueles que estão, então, lá no final do curso, com mais de 80% do curso concluído, a integralização de horas já realizadas em projetos de extensão. Então, por exemplo, um aluno realizou um projeto de extensão no período 2019-1, fez 400 horas de projeto de extensão e ele tem direito a utilizar 100 horas desse projeto de extensão para fazer uma equivalência no estágio 4, que é o que vale para todas as áreas, então ele pode utilizar. Então, o aluno que está para formar e já realizou o projeto de extensão e ele tem interesse em integralizar o projeto de extensão, ele pode fazer isso, certo? Então, são essas duas possibilidades.
Já vou antecipar uma possível dúvida. Tem um aluno formando que precisa fazer estágio 3 e estágio 4. Ele vai poder cursar 2 estágios? Não, ele não pode cursar 2 estágios. Ele pode cursar apenas um estágio. Mas ele vai poder integralizar o estágio 4 desde que ele tenha horas de extensão para validar nesse sentido. Certo? Então, para quem está por formar e precisa fazer 2 estágios, isso será contemplado desde que ele realize um projeto, um estágio em período remoto e integralize mais 100 horas de projeto de extensão. Certo? A COI está elaborando os documentos, ela já vai colocar, na verdade já foi solicitado para colocar no site, né? Depois a Secretaria também vai enviar para todos os alunos orientações bem específicas nisso que eu estou passando para vocês. Tem um ponto importante que é, todos os alunos matriculados em estágio terão que fazer o novo cadastro ou a nova inserção do estágio no SIGA, certo? Aquele estágio que foi cadastrado lá em março desse ano já expirou, não tem como alterar, o estágio ele não consegue ser alterado, a gente só consegue prolongar o período de estágio. Então, todos os alunos que estão matriculados no estágio precisarão fazer um novo cadastro no SIGA do estágio. Então, é todo aquele procedimento de conversar com quem vai ser responsável pelo estágio. Se for fazer fora, não nos projetos de extensão, né, fora da universidade, vai ter que conversar com o responsável pela concedente, vai colocar orientador, supervisor, certo? Vai passar todo o trâmite normal do cadastro de estágio que acontece normalmente. E aí tem um detalhe, esse documento é avaliado e ele será avaliado tanto pela COI, mas caso passe pela COI, pelo setor de estágio, de que as atividades realizadas lá no plano de atividades tem que estar explícito que essas atividades serão realizadas de forma remota, certo? Então são 4 pontos em que eu chamo a atenção de vocês. Os estágios podem ser realizados em uma disciplina de forma remota, nas áreas de gestão esportiva ou nos projetos de extensão de acordo com a área temática definida pelo orientador, ponto 2. Ponto 3, para aqueles que já estão com mais de 80% do curso realizados, condição de formando, tem a possibilidade de integralizar 100 horas de projeto de extensão. E o ponto 4 é que todos os estágios serão novamente inseridos no SIGA, da forma normal, né, como já era anteriormente, pelo SIGA, só que um ponto diferencial é que lá no plano de atividades tem que ficar claro que todas as atividades serão realizadas de forma remota, certo? Uma dica, né? Conversei com o pessoal do setor de estágio aqui de Valadares e eles disseram que é possível que a documentação que é encaminhada lá no setor de estágio no protocolo pode ser coletadas assinaturas de forma digital. Mas, por enquanto, eles não receberam autorização do setor de estágio lá de Juiz de Fora de que a documentação pudesse ser digital ou virtual. Então, todo o trâmite do estágio pode ser feito de forma digital, mas o encaminhamento para o setor de estágios continua sendo de forma presencial lá no protocolo da UFJF. Certo? Então, não pode enviar pelo correio, tem que enviar, por exemplo, para quem não está em Valadares, né? Não pode enviar pelo correio direto do setor de estágio, vai ter que enviar para um representante, esse representante vai lá no setor de estágios, na verdade, no protocolo, entrega esse documento lá, certo? Eu até questionei da possibilidade de mudança nesse sentido para facilitar o trânsito durante o processo de ensino remoto, mas o setor de estágio disse que não recebeu autorização para que isso ocorresse de forma totalmente virtual ainda, certo? Então, esse ponto, essa etapa, a etapa final de encaminhamento do documento, continua sendo presencial. Mirelle, eu acho que os pontos mais importantes eram esses, e também reforço, né, que vão ser encaminhadas essas orientações por e-mail, ser disponibilizado no site, na guia da COI, e depois fico disponível para o pessoal fazer os questionamentos. Muito obrigado, professor.
professor Luiz. Eu imagino que ainda tenha muitas dúvidas sobre estágio, mas foi muito claro sua apresentação. Eu acabei de receber uma mensagem que não está habilitado comentários na live. Isso aí foi um pequeno erro na hora de configurar a transmissão. Colocou que não era conteúdo para crianças, aí o próprio YouTube bloqueia comentários. Então eu vou pedir um favor para vocês, a gente está tentando desbloquear isso, mas que mandem as perguntas para o grupo de WhatsApp do curso de Educação Física com a coordenação, ou pode mandar direto para o meu WhatsApp também, que a gente vai tentar fazer as perguntas, tá? Então todo mundo aí tem meu WhatsApp, eu faço parte do grupo, quem não tem, anota 033 98405 5828. 98405 5528. Pode mandar as mensagens com as perguntas por lá. Nesse momento, eu vou convidar o professor Pedro Henrique Berbert de Carvalho, representante da Comissão de Trabalho de Conclusão de Curso, para falar para a gente sobre TCC e ensino remoto no curso de Educação Física. Bom, boa tarde, Meirelle, boa tarde a todos os estudantes, professores que estão acompanhando essa live. Queria, primeiro de tudo, dizer que é muito bom poder estar retomando essas atividades com vocês. Nós não nos vemos há muito tempo, né? E eu espero que todos vocês estejam bem de saúde e protegidos aí nesse contexto de pandemia. E, ao mesmo tempo, dizer a vocês que, nesse momento, apesar de todo o contexto, a gente precisa ter, de fato, um pouco de paciência, né? Tentar ter um pouco de resiliência, porque não está sendo fácil para nenhum de nós. Então, nesse sentido, parabenizo aí a coordenação por ter organizado essa live, para que os alunos se sintam, então, mais seguros, e peço a vocês que, de fato, compartilhem suas dúvidas com a Meirelle, para que a gente possa tentar dar mais segurança e mais tranquilidade para todos vocês nessa live, tá? A comissão de TCC iniciou o trabalho de ajuste do TCC a partir da resolução 24 de 2020, tá? Essa foi a primeira resolução que foi publicada no dia 3 de julho. O que essa resolução permitia? Que, em caráter emergencial, houvessem orientações e defesas de TCC para os alunos que estivessem na etapa de conclusão do seu curso, né, de defesa do seu TCC. E, naquele momento, então, a comissão se reuniu e deliberou que, dentro do curso de Educação Física, haveria a possibilidade, então, dos alunos, a partir dessa resolução, defender o seu TCC, mas não realizar a disciplina introdutória do TCC, já que no nosso curso esse TCC é dividido em duas etapas, né? A disciplina 1, onde o aluno constrói o seu projeto, e a disciplina 2, quando o aluno, então, enfim, apresenta os resultados do seu estudo para a banca examinadora. E naquela época nós encaminhamos essa diretriz para ser examinada pelo colegiado, e o colegiado do curso, desde então, autorizou que isso fosse feito. Certamente, como era início da pandemia, isso foi muito difícil para todo mundo, e a gente acabou não tendo, né, até então, nenhum aluno que se enquadrasse nesse cenário. E aí, mais para frente, então, sai a resolução 33, que a professora Meirelle vem descrevendo, né? Essa resolução 33, então, ela contempla não só esse caráter emergencial da defesa, mas também a retomada do ensino em modo remoto. E com isso, então, a comissão teve que se reunir novamente, né, conversar com os órgãos pertinentes dentro do curso e deliberar novamente sobre algumas questões. E o TCC ele é bem mais simples do ponto de vista organizacional do que o que veio sendo abordado pela Meirelle e pelo Luiz para o curso como um todo, né? Então, o que a gente tem hoje de deliberação para os alunos que estão em TCC? A disciplina de TCC1, ela vai continuar nos moldes de todas as outras disciplinas regulares do curso, ou seja, ela vai ser ofertada de modo remoto através da plataforma Google Sala de Aula, tá? Todos os alunos matriculados nessa disciplina permanecem e devem seguir aqueles trâmites que a Meirelle já disse, de confirmar ou não sua matrícula dentro dessa disciplina, e a partir de confirmada, nós teremos a nossa disciplina acontecendo normalmente. É importante que os alunos, nesse período, verifiquem com os seus orientadores de TCC1 se eles podem continuar orientando
né, esse trabalho, e se eles não puderem, que o aluno procure a comissão, para que a comissão possa, né, os professores são a própria comissão, eu e o professor Luiz, que a gente possa orientá-los em como proceder. Então, a disciplina de TCC não é muito tranquila, continua do jeito que ela estava em andamento agora, como é o ensino emergencial. Já o TCC-2, ele não possibilita, pelo caráter, né, de distanciamento social, ele não possibilita a orientação presencial. Então, os orientadores dos TCCs-2 precisam realizar essa orientação à distância. Tá? O TCC-2, então, ele pode continuar com essa orientação à distância, utilizando encontros entre professor e aluno pelas plataformas digitais, por WhatsApp, o meio que for conveniente, desde que tenha concordância dos dois membros, ou seja, o orientador e o aluno. Como no curso o TCC-2 também é registrado junto à universidade como disciplina, o aluno também precisa confirmar se vai continuar ou não inscrito nessa disciplina, ou seja, eu vou continuar cursando essa disciplina, eu preciso seguir todos os trâmites de qualquer outra disciplina em relação a registro junto à coordenação, ok? Um destaque que a gente faz para os alunos de TCC-2 é que a gente tem uma diversidade de alunos que conseguiram seguir a coleta de dados, a análise de dados durante o período de pandemia, junto aos seus orientadores, e alunos que não conseguiram, devido a diversos fatores, seguir o trabalho, né, interromper o trabalho assim que a aula foi interrompida. E o nosso calendário, como a Meirelles já disse, está mais curto. Isso conduz, então, naturalmente, ao aluno que concordar em continuar com o TCC-2, em finalizar o seu trabalho dentro do período regular de aula, que vai até 27 de novembro de 2022. Ou seja, os alunos de TCC-2 tiveram, sim, um encurtamento do prazo em semanas ou dias para fazer o seu trabalho. Então, o aluno, a gente orienta que o aluno converse com o seu orientador e veja se, de fato, é possível que ele conclua o seu trabalho até a data final do calendário 01/2022, remoto emergencial. Tá? Aos alunos que entenderem com o orientador que não é possível, que faça o trancamento, então, dessa disciplina e verifique com seu orientador se ele vai ou não continuar coletando dados, analisando os dados, em contato com esse orientador, mas de maneira informal, ou seja, não registrado na disciplina. Por que isso? Porque se o aluno chegar ao final da disciplina TCC-2 e não tiver condições de defesa, ele vai ficar sem conceito nessa disciplina. Então, ele vai ter que repetir essa disciplina em outro momento. Tá? Existem algumas dinâmicas específicas para a defesa do TCC, todas elas já estão na página do curso, lá na área do aluno, no item TCC. Então, tem um protocolo operacional lá elaborado pela comissão e o passo a passo para os alunos em TCC-2 que quiserem agendar a sua defesa. Nós já temos uma defesa agendada, que é do aluno Cleonaldo, para o dia 17 agora, na quinta-feira, né? E essas defesas serão publicizadas no site do departamento e os alunos que tiverem interesse em assistir podem ter esse acesso por lá. Então, de forma resumida, tentando fazer mais ou menos o que o Luiz fez, né? A disciplina TCC-1 permanece em oferta, os alunos podem ou não continuar através do seu desejo, e o TCC-2 também permanece agora no período emergencial, a depender do desejo do aluno junto ao seu orientador. Uma diferença pequena é que no caso do TCC-2, esse semestre, os alunos podem defender desde o dia 3 de julho, ou seja, agora a gente tem defesas que ocorrerão a partir de agora, dessa live, até o fim do semestre, sem uma data especificada. Acho que esses são os principais itens, né? E depois, aí, se alguém tiver dúvida específica, a gente está aqui para sanar. Muito obrigado e fiquem com Deus aí. Bom retorno de aula a todo mundo. Muito obrigada, professor Pedro Berbert. Se mais alguém tiver alguma dúvida sobre TCC, pode enviar no chat. Conseguimos resolver esse probleminha, o chat já está aberto.
Então, quem quer fazer algum comentário, consideração, precisa atualizar a página, tá? Fecha e abre rapidinho de novo usando o link, aí volta a funcionar o chat. Já recebi algumas perguntas pelo Zap, a gente vai fazer essas perguntas, mas vamos tentar jogar as perguntas lá pelo chat, porque esse vídeo vai ficar gravado, a gente vai disponibilizar para quem perdeu, quem não conseguiu assistir, poder acompanhar depois, tá bom? E vamos então dar sequência ainda, finalizando nosso primeiro bloco, vamos convidar o professor Cristiano Diniz. Ele vai falar para a gente sobre a Comissão de Atividades Complementares e o Ensino Remoto Emergencial. Boa tarde, pessoal. Me ouvindo? Me ouvindo, Meirelles? Beleza, né? Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Satisfação em rever os colegas, né? O pessoal que está nos acompanhando, os demais professores. Eu venho aqui falar em nome da Comissão de Atividades Complementares, representada por mim, professor Cristiano Diniz, e pelo professor Rodrigo Pereira. Nós assessoramos a coordenação, a professora Meirelles, e é um cumprimento de exigência para a formatura dos alunos, né? Formatura de vocês, né? Então, é uma atividade que demanda 200 horas, né, de cumprimento, e propõe como objetivo e fim que vocês possam, de maneira de interesse pessoal, flexibilizar a formação de vocês, de percurso formativo. Né? Então, vocês conseguem contextualizar toda a programação daquilo que vocês pleiteiam de formatura no futuro. Né? Então, isso está regimentado no RAG, né? Se vocês procurarem lá, a professora Meirelles já recomendou a leitura do RAG, tem um campo específico, o artigo 72, que fala da flexibilização curricular. Nessa nomenclatura, a gente trata como sinônimos, né? Flexibilização curricular e atividade complementar, então vocês encontrarão no RAG. E a educação física fez um regimento próprio para poder fazer o ajustamento de acordo com a nossa demanda, de acordo com a nossa característica de curso. Tá? Então, tudo que vocês fizerem a partir do momento de ingresso no curso, haverá um momento específico e um campo específico de aproveitamento dessas atividades. Né? Como eu disse, a flexibilização ela pretende, né, ela direciona para que as ações intercambiem, né, façam trocas interdisciplinares entre o ensino, pesquisa e extensão, e ao final do processo de formatura de vocês, a coordenação e a comissão fazem um chamamento específico através de um calendário próprio e vocês fazem um procedimento de entrega dessa documentação junto à secretaria. Diferentemente de outras áreas, essa comissão dos trabalhos e essa demanda ela é impactada minimamente pela nossa situação, né, dificuldade de contato social. Então, vocês podem, né, aqueles que têm a projeção de formatura, aliás, eles até fizeram isso, né, na primeira quinzena de aula que nós tivemos em março, e o calendário de atividade complementar segue, mas para aqueles que vivenciarão essa experiência no futuro, né, a gente recomenda que faça juntado desses documentos, divida nas 3 grandes áreas, né, no ensino, pesquisa e extensão, junte isso numa pasta, bem acomodado, porque é comum a gente perder os papéis, né, na linha do tempo, e no momento oportuno vocês farão a solicitação junto à secretaria. Né? Então é necessário um comprovante original, e lá na frente tem os formulários, a gente também tem uma guia dentro do portal, né, do site da Educação Física. Então vocês apresentarão o comprovante original, o requerimento e o guia de atividade complementar. E aí a comissão e a coordenação processa, aí tem os momentos de deferimento e indeferimento, e se caso ocorrer necessidade, vocês buscarão, né, complementação de atividade complementar naquele campo que foi ainda colocado como insatisfatório. Tá, você falou, mas enfim, o que é essa atividade complementar? Curso, palestra, envolvimento em grupos de estudos, né, envolvimento em programas e projetos de extensão. Então, tudo que é envolvimento acadêmico, né, estudo de línguas, tudo que é envolvimento acadêmico datado do ingresso no curso, é considerado um corpo de atividade complementar.
Se porventura, eu não sei, Meirelles, mas talvez tenhamos, né, alunos com pergunta, né, de curso, de outro curso, esquece. Vai ser considerado a partir desse momento de ingresso na educação física. Ok? Muito obrigado, professor Diniz, Cristiano Diniz, pelas explicações. Tivemos então, né, a apresentação dos 4 professores, né, contando comigo, representando a coordenação do curso, a comissão orientadora de estágio, comissão de trabalho de conclusão de curso e a comissão de atividades complementares. Finalizamos assim o nosso primeiro bloco, onde fizemos as nossas apresentações. Acredito que algumas dúvidas já foram sanadas aí. E agora vamos dar início ao segundo bloco da nossa live. Nesse segundo bloco, então, é o momento onde nós vamos responder as perguntas que vocês que estão assistindo têm ainda sobre o ensino remoto. Então, está aberto para professor, tá? Estudante. Vocês podem comentar, agora já está funcionando o nosso chat, tá? Basta atualizar o YouTube que vai liberar o chat para vocês. Fecha, abre novamente, atualiza também. Aí vocês já vão ter habilitado essa possibilidade de escrever. Bom, eu vou trazer algumas perguntas que já estão chegando aqui. O pessoal mandou no grupo do curso de Educação Física. Bom, essa pergunta vai para o professor Luiz Fernando. E mais algum outro professor quiser complementar, fique à vontade, tá? Professor Luiz Fernando, como vai ficar a situação de quem precisa fazer o estágio 2? E o estágio 3, como que vai ficar? Essa pergunta foi feita pelo Bruno Gomes e a Laís. Aproveitando ainda do tema estágio, vou fazer a outra pergunta da aluna Isabela. Os estágios ainda vão precisar de pré-requisitos? Se eu já fiz a matéria que será ofertada pelo estágio, mas não fiz todas as matérias dos pré-requisitos de estágio, eu não poderei fazer estágio? Professor Luiz, responde, por favor. Eu vou começar respondendo da Isabela, que foi a última pergunta, né? Conforme a Meirelles já pontuou anteriormente, serão mantidos os pré-requisitos, inclusive dos estágios, né? Então, mesmo que a disciplina que ela queira fazer o estágio na área temática já foi cursada, a COI entendeu que nesse momento não era necessário fazer uma reformulação dos pré-requisitos, como, por exemplo, né, retirar pré-requisitos especificamente para esse momento. Então, não será liberado pré-requisito de estágio. Continua funcionando da mesma forma. Nesse sentido, eu gostaria de acrescentar que, assim como o departamento, né, a COI tentou mexer o mínimo possível no andamento dos estágios, né? Então, assim, o impacto da pandemia ele aconteceu e nós tentamos minimizar esse impacto nos estágios. Então, o mínimo possível ou o máximo possível sempre tivesse um impacto relevante nos estágios, certo? Com relação aos estágios 2 e 3, né, que eu chamei a atenção no estágio 1 e no estágio 4 da minha fala, é que os estágios 2 e 3, as áreas temáticas dos estágios 2 e 3 poderão ser contempladas naqueles projetos de extensão que estão em funcionamento na universidade, certo? Então, o aluno vai identificar um projeto de extensão que está em funcionamento, isso já foi encaminhado pela secretaria hoje para todos os alunos. Vocês vão identificar naquele projeto de extensão quais são as áreas temáticas que podem ser utilizadas. Vocês vão conversar com o professor responsável pelo projeto e ele vai dizer, por exemplo, nesse projeto de extensão pode ser contemplada a área temática X, que é referente ao estágio 2 e ao estágio 3. Lembrando, pessoal, que a gente tentou fazer o máximo possível para contemplar a execução dos estágios, mas que tivesse o mínimo impacto no sentido de prejudicar o andamento dos estágios, né? Para falar a verdade, a COI discutiu muito se de fato existiria a possibilidade de ofertar estágio no período remoto. Se vocês forem ler a diretriz de estágio, vocês vão ver que é uma experiência prática, né? Então, assim, são 100 horas de atividades práticas relacionadas àquela temática. No momento que o estágio é remoto, a parte prática, ela perde muito dessa realidade, desse contato com o aluno.
com o paciente, seja lá qual for a pessoa que vocês estarão atendendo. Então, dentro dessa manutenção do mínimo necessário para que o estágio pudesse manter a qualidade, foi pensado nessas possibilidades. A gestão esportiva, porque essa sim pode ser feita de forma remota, e com os projetos de extensão que estão em andamento, com a supervisão e orientação dos professores. Certo? Se caso tenha ficado alguma dúvida, o pessoal pode reforçar a pergunta. Tá? Ótimo. Se não ficou claro, pessoal, pode mandar a pergunta de novo, reformula aí. Aproveitando o tema estágio, né? Vou aproveitar o professor Luiz. O Alceir, ele faz uma pergunta. Eu posso fazer o estágio em um projeto que eu faço parte? Pode, Alceir. Mas lembra que a carga horária direcionada para o estágio tem que ser diferente daquela carga horária já direcionada para o projeto. Então, não pode utilizar a mesma carga horária. Tá? Por exemplo, se já tem direcionado naquele projeto 20 horas semanais, vai ter que fazer a hora adicional do estágio para cumprir as 6 horas dentro desse período. Né? Então, ele não pode utilizar a mesma carga horária para 2 atividades, que é projeto de extensão e estágio. Ele pode fazer, mas são cargas horárias somadas, e não a mesma carga horária. Complementando aí a fala do professor Luiz, então é importante que o orientador, quando for lançar a carga horária, aliás, lançar a frequência, ele vai lançar uma frequência para o estágio e outra para a extensão. Ele não duplica essa frequência, não. E também o setor de estágio não aceita que bolsistas de projetos de extensão façam estágio dentro desses mesmos projetos, tá? O bolsista não pode fazer o estágio aí dentro do projeto que ele faz parte, ok? Isso mesmo, né, Luiz? Que é isso? Vamos lá. Tem mais uma pergunta da aluna Tamires Peixoto. A Tamires, ela pergunta o seguinte: qual critério foi utilizado... Opa, subiu aqui. Qual critério foi utilizado para cortar uma disciplina que é teórica e prática? Aí ela cita como exemplo musculação, socorros, e não outras, como futebol, basquete, atletismo, que também são práticas. Bom, peço aos colegas para me ajudar a responder, né? O professor Diniz, que dá aula de futebol também. Mas eu adianto, Tamires, obrigado pela pergunta. Essa realmente é uma pergunta interessante, eu ouvi muito essa pergunta nessa semana, assim que a gente publicou o horário. Foi feita uma análise em cada disciplina. Cada disciplina foi feita uma análise sobre qual conteúdo é possível ofertar com qualidade de forma remota. Não significa que a disciplina de futebol se tornou 60 horas teórica. Não, ela continua com 30 horas teórica, 30 horas prática. No entanto, essa carga horária prática será dada de forma remota, tá ok? Então, ao analisar cada disciplina, né, os professores têm autonomia de pensar a sua disciplina, a sua metodologia, propor alternativas. Isso foi levado para o departamento. Ao fazer essa análise, essas disciplinas foram consideradas possíveis trabalhar de forma remota, tá? Então, a ideia foi, o que é possível? Essas foram possíveis, né? Os professores que ministram entenderam que era possível trabalhar com qualidade. Ô, Diniz, você quer me ajudar aí nessa resposta? Primeiro, me ouvindo novamente aí, é sempre bom perguntar, porque não pode ter empecilhos aí tecnológicos. Pois é, a própria resolução assegura, né, o entendimento individual, cada professor teve um entendimento, né? O entendimento que eu tive, por exemplo, é o entendimento do prejuízo mínimo. Eu tenho um aluno formando na minha disciplina, né, eu acho que o ensino ele é remoto, emergencial. A palavra emergencial é porque a situação não é normal, né, e foi feito um esforço nesse sentido de compensar. Né? Quem conhece a minha docência na atividade sabe que a minha prática ela não é baseada na vivência técnica, né? Não é um ensino tecnicista. É um ensino baseado em resolução de problemas, de prescrição, de orientação. O ato eminentemente de intervenção profissional. Né? E como intervenção profissional, a gente pensou
seria minimamente viável e possibilitado a oferta da disciplina, né? Além do mais, Meirelles, a gente não pode entender que a formação do aluno é uma formação acabativa dentro da disciplina, é uma formação continuada, né? Então, depois de passar esses problemas, igual você salientou, assim que puderem ser retomados os encontros presenciais, os alunos se sentirão convidados a integrar projetos, integrar grupos que nós temos, né? Fica também uma demanda reprimida para poder fazer oficina, fazer cursos à parte, para poder compensar o que o aluno entender que não ficou satisfatório. E como você mesmo disse, da mesma forma que o professor teve autonomia de orientar a disciplina fosse apertada, o aluno tem autonomia também para entender que dessa forma não dá, dessa forma não convém, não articular a disciplina. Mas o entendimento que a gente teve foi o entendimento do prejuízo minimizado, né? Entendendo que a resolução e a universidade nos fez um chamado de maximizar. Você mesmo usou essa palavra de maximizar na medida do possível a oferta. Então, por isso que nós fizemos e a gente conta aí com a boa vontade de todos, né? E fica inclusive a orientação, né? Que o ensino remoto, igual você comentou, não é EAD, mas a própria característica de autonomia, né? O aluno vai ter que ter muita autonomia. Vai ser um período de muita dedicação. E é nesse aspecto da dedicação que a gente acredita que é possível fazer superações. Excelente, Diniz. Muito obrigada. Ainda nessa linha, tem mais uma pergunta da Tamara Lima. Ela diz assim: e no caso das disciplinas que foram ofertadas, terá a prática posteriormente nas aulas presenciais? Tamara, duas disciplinas apenas serão desmembradas. Será a disciplina de medidas e a disciplina de natação. Então, significa que agora vocês terão a carga horária teórica. Quando for possível, futuramente, quando as condições melhorarem, será ofertada a carga horária prática de medidas e natação. O restante das disciplinas serão ofertadas de sua forma integral. Agora você vai fazer a disciplina toda, né? A carga horária total, teórico e prático de forma remota. Caso, Tamara, você considera que aquela disciplina prática, na sua opinião, ela deveria ser presencial, você tem a opção de não fazê-la agora. Tranca. Quando voltarem as aulas no futuro, aí você vai fazer a disciplina presencial. Então, a opção é sua. O curso, ele oferta. Você escolhe se você faz ou não. Você vai julgar se é o momento de você fazer essa disciplina ou não. Tá ok? Bom, acredito que eu respondi a maioria das perguntas que chegaram aqui pelo WhatsApp. Peraí. Bom, tem mais uma pergunta do aluno Caron no WhatsApp. Já vou passar para as perguntas que estão no YouTube, tá? Bom, o WhatsApp, ele fala: eu estou na condição de formando, ou seja, 80% do curso concluído, porém falta 30 horas de disciplinas eletiva. Após esse período acabar, poderei utilizar a equalização dos estágios? Se sim, substituiu 100 horas de extensão para o estágio 3 e faço remoto estágio 4? Ou seria o inverso? O professor Luiz pode me ajudar também a responder o final dessa pergunta. Vamos lá, Caron, vamos por parte. Sobre as disciplinas eletivas. Eu apresentei no início dessa live, também no link da descrição sobre o horário, você consegue acessar a lista das disciplinas que serão ofertadas. Vocês perceberam que três disciplinas eletivas não serão ofertadas, por questões de características aí teórico-práticas, não tem condição. E nós vamos ofertar ainda uma carga horária considerada de eletivos. Então, a minha sugestão, Caron, é que você veja das disciplinas ofertadas, que você ainda não fez, quais é possível fazer, porque aí você consegue formar agora. Bom, puxando todas que é possível, tirando as que eu já fiz, ainda assim vai faltar 30 horas, infelizmente, Caron, você vai precisar esperar mais um período para fazer essas 30 horas de eletiva, porque a resolução não permitiu que os cursos inserissem novas disciplinas. Essa, inclusive, foi até uma proposta que, enquanto membro do Congrade, eu fiz parte das discussões sobre o ensino remoto. A sugestão era que fosse possível incluir novas disciplinas.
mas lá no Consul foi vetado. O Consul, então, não autorizou a inclusão de novas disciplinas neste período 2021. Mas para 2022, 2020, período 2, será possível a gente trazer uma nova proposta de disciplinas, inclusive eletivas. Por esse motivo, Carol, não tem como o curso ofertar mais disciplinas eletivas. Então, se você não conseguiu fechar a carga horária agora com o que está sendo ofertado, infelizmente você vai precisar ficar mais um período. E a segunda pergunta, né, que é sobre utilizar horas de estágio para... utilizar horas em projetos de extensão para estágio. Ele quer saber se ele vai conseguir, se sim, vai substituir 100 horas de extensão para o estágio 3 e faz o remoto no 4, ou seja, o inverso? Responde aí, Luiz. Respondendo ao Carol, o que foi deliberado pela COI é a utilização do estágio 4 para a integralização de horas de projetos de extensão, certo? Por que foi o estágio 4? O estágio 4 permite qualquer área temática já realizada anteriormente, nos estágios 1, 2, 3. Né? Então, assim, foi uma tentativa de dar maior chance para que os projetos de extensão fossem contemplados nessa integralização. Certo? Então, ele vai ter que cursar o estágio 3 como ensino remoto e pedir, se ele se encaixar nos critérios de colação de grau nesse período, pedir a integralização das horas de projetos de extensão. Acho que ficou bem claro. Ótimo, Luiz. Muito obrigada, tá? É isso mesmo. Então, o estágio 4 poderá ser integralizado e você vai fazer o estágio 3 remoto, tá, Carol? A Luciana Souza, ela traz uma pergunta. É possível o estudante acumular disciplinas ofertadas em um mesmo horário? Não sei se vocês já falaram disso. Já falamos sim, Luciana. Lá no início, quando eu expliquei a questão do ensino remoto, sobre aulas síncronas e assíncronas, eu expliquei que todas as aulas síncronas, ou seja, aulas ao vivo, que professor e aluno estão ao mesmo tempo, elas serão gravadas e disponibilizadas para que o aluno tenha um acesso posterior. Ou seja, é possível, então, que você esteja matriculado em 2 disciplinas que ocorram no mesmo horário. Como tem atividades síncronas e assíncronas, você vai fazer no horário que você puder, né? No horário que você tiver condição. As aulas ao vivo ficaram gravadas, então você vai poder assistir também no tempo posterior. Os planos de curso, vocês vão perceber que eles não vão vir com uma data específica, a menos que seja uma aula ao vivo. Eles vão vir com um período, né? Porque você tem aquela atividade que você pode fazer de um dia ao outro, ou seja, qual o horário que eu tenho disponível? De manhã, de tarde, de noite? Você vai buscar uma melhor forma. E o outro motivo é porque às vezes acontece de a luz foi embora, a conexão cai, você perdeu a conexão por algum motivo, então você tem essa chance de participar dessa aula num momento posterior, ok? Espero ter respondido. Tem mais uma pergunta da aluna Silvana Alves. Ela pergunta: as disciplinas eletivas para o próximo período terão alteração? Silvana, para o próximo período, sim. Para o período 2, 2022, será possível incluir novas disciplinas eletivas. É no período 1 de 2020 que não é possível, porque o período começou lá atrás e o Consul entendeu que não é momento de inserir novas disciplinas, tá? A Silvana ainda pergunta: caso haja alguma mudança e o oferecimento de outras disciplinas, podemos matricular em outra e não fazer a que outrora escolhemos por falta de opção? Então, Silvana, se eu entendi bem, você quis dizer, eu escolhi uma disciplina por falta de opção eletiva, só tinha essa, tive que me matricular nessa. Eu posso fazer outra disciplina no período que vem? Pode. Você pode, inclusive, trancar essa disciplina que você matriculou por falta de opção agora, tá? Você tranca e espera o próximo período para que você possa matricular. Se eu não respondi sua pergunta, pode mandar novamente, reformulando, tá? O aluno Kimuel Araújo: é possível utilizar projeto de extensão no estágio e em atividades complementares? Ou, se eu utilizo para cumprir um fim, eu já não posso utilizar para cumprir outro? Professor Cristiano Diniz, quer me ajudar a responder essa daí? Primeiro, repete, por favor, a pergunta do Kemuel.
É possível utilizar o projeto de extensão em estágio e em atividades complementares? Se eu utilizo para cumprir para um fim, eu já não posso utilizar para cumprir outro? Ele quer saber Isso, se o hoje nós tivemos projeto... uma conversa muito boa. Isso. Sim, hoje nós tivemos uma conversa, né, eu e o professor Luiz, da outra vez foi eu e você. A certificação de programa e projetos de extensão da universidade, né, aqueles via edital, eles são bem generosos na carga horária. Né? Então, você tem uma carga horária bem acentuada, né, que permite que faça realmente o uso, né, de uma parcela como atividade complementar e a outra parcela agora, né, entendida como possível durante o período emergencial, dentro do escopo do estágio. Né? Eu acho que é possível sim, sem haver duplicidade, né, de uso de uma mesma carga horária. Deixa Isso mesmo, eu dar um pitaco aqui. Eu conversei com o Cristiano hoje de manhã, né, e só para ficar bem claro, para não ter confusão nesse sentido. Por exemplo, o aluno ele fez 400 horas de projeto de extensão, certo? Ele vai validar 60 horas das atividades complementares. Vão sobrar 340 horas. Nessas 340 horas, ele vai poder utilizar em projeto de extensão, certo? É por isso que pode a pessoa utilizar horas tanto para atividades complementares quanto para o estágio, a integralização do estágio. Preciso não confundir estágio com extensão. Mas é isso. Como o Cristiano falou, a carga horária é bastante generosa, né? Fica aí na casa de 400 horas. Como são 60 horas que são utilizadas para atividades complementares e 100 horas para estágio, o projeto de extensão contempla essas duas atividades. Agora, se por acaso, o que é muito pouco provável que tenha uma situação dessa, que o aluno só realizou 100 horas no projeto de extensão, aí ele não vai conseguir. Ele precisa ter no mínimo 160 horas. E é 60 para atividades complementares e 100 horas para estágio. Mas é muito pouco provável que essa situação exista, porque os projetos de extensão normalmente têm uma carga horária bem maior. Acho que ficou bem claro agora também. Muito obrigada, Luiz. Isso mesmo. Mais uma pergunta. A aluna Silvana Alves, ela pergunta: quando será aberto novo prazo para fazermos alterações quanto às atividades complementares? Diniz? Meré? Está no chat a pergunta, deixa eu ler aqui. Quando será aberto um novo prazo para fazer a alteração das atividades complementares? Ah, sim, eu falei aquela hora, né, que a gente estimula que somente os interessados em previsão de formatura que faça, né, essa solicitação. Por que eu digo isso? É até importante para me dar um reforço de um aspecto que talvez não tenha ficado claro na minha fala anterior. Né? É porque é ruim a gente abrir processo, faz a avaliação parcial, o aluno toma indeferimento, ele não integraliza a carga horária, e aí no próximo período abre novamente, sabe? E fica ruim para o departamento fazer guarda de documentos, esse tipo de coisa. Então, a gente sempre estimula que somente os alunos em período de formatura e com previsão de formatura que façam essa solicitação. Nós já fizemos, como eu disse na minha primeira participação, nós demos andamentos ao calendário, que estava em funcionamento, né, até o momento do cancelamento da suspensão oficial do calendário, e até o cancelamento já havia ocorrido o recolhimento dos documentos, né, da solicitação dos alunos. E durante esse período a gente avaliou e agora nós temos alguns alunos com indeferimento, né, para poder complementar essa carga horária. Nós faremos amanhã ou na quarta-feira um comunicado, né, para atingir o pessoal, um comunicado amplo sobre esse novo calendário e sobre o procedimento, né, a ser encaminhado, tendo em vista que a tramitação agora vai ser digitalizada dos documentos. Né? A previsão que se faz é de um encaminhamento totalmente digital de documentação. Tá? A gente reforça, Meirelles, para aquele aluno que não tem
as 200 horas, que não tem previsão, que ele guarde os documentos. Né? Como eu disse, cria pastas individuais, as pastas individuais para ensino, extensão, né? E pesquisa, separe, para quando for o momento oportuno, o momento certeiro, ele fazer essa solicitação via o procedimento junto à secretaria e junto à coordenação. Tá? Mas na semana que vem a gente vai estar recolhendo o documento daqueles que tomaram interferimento. Inclusive eles foram comunicados, né? Durante o período a gente não fez perder tempo, para que eles pudessem, né, de repente assistir alguma coisa, oficializar algum outro documento, requisitar um documento que tinha ainda sido emitido. Né? Então a gente deu esse prazo e o calendário exatamente cobre esse percurso, né, que pode ser necessário em função de ausência de documentação ou documentação parcial. Muito obrigada, Diniz. A Tamara Lima ainda pergunta: Meirelles, será possível incluir outras disciplinas ofertadas, além das que são confirmadas pelo SIGA, com requerimento no SAL? Sim, Tamara. Lá no início da live nós falamos que está aberto agora a confirmação de matrícula. Vocês, enquanto estudantes, poderão excluir disciplinas, confirmar a matrícula, e a partir do dia 16, através do SAL, vocês podem solicitar inclusão ou exclusão de disciplinas dentro do período de ajuste de matrícula pelo coordenador. Somente o coordenador vai poder incluir disciplinas. Isso é só dia 16. Então não adianta pedir hoje, amanhã, só a partir do dia 16, pelo SAL, é que a gente vai conseguir atender esses ajustes, tá ok? Bom, a aluna Tayla: por que eu não posso estagiar no projeto que sou bolsista, sendo que abrange a área temática? Boa pergunta, Tayla. Eu vou preferir não te dar essa resposta aqui. Anotei a sua pergunta. Vou perguntar ao setor de estágio se há alguma flexibilização nesse sentido. Eu não tenho essa resposta nesse momento, tá? Em outras experiências, né, na época a gente poderia fazer o estágio de forma presencial, o setor ele não admitia estágio em projetos que o aluno era bolsista. No entanto, nós estamos numa condição diferente nesse estágio remoto, ensino remoto. Então, eu vou precisar checar essa informação, tá ok? Vou te pedir um favor: formalize sua dúvida por e-mail para mim, pode mandar essa dúvida por e-mail. Eu vou repassar essa resposta para você. Muito obrigada pela pergunta, tá ok? A Tamara Lima: terá quantidade de horas obrigatórias para participação dessas aulas síncronas? Tamara, eu disse lá atrás como será feito o computo da frequência. A frequência será avaliada pela participação nas atividades e pela entrega dos trabalhos e atividades dentro dos prazos solicitados. As aulas síncronas, 100% delas serão disponibilizadas para um acesso posterior. Então, se você acessou posterior, vai ter lá dentro da plataforma que você vai estar utilizando a disciplina, uma forma do professor controlar se você fez ou não, tá ok? Então, você tem que participar em 75% da carga horária da disciplina, total. Síncrona, assíncrona, 75% da carga horária. O Igor Ribeiro: como vai ficar as matérias que batem horário quando tiver provas? Igor, se as provas baterem o horário, eu gostaria de deixar claro, inclusive para os professores aqui presentes, que inclusive as avaliações, a gente tem que repensar as avaliações. Por quê? Até as avaliações, elas também precisam ser disponibilizadas um período para que o aluno realize. Então, as avaliações, elas não ocorrem ao vivo. Se ocorrerem ao vivo, eu vou precisar disponibilizar essa avaliação por um outro período, por uma outra forma de entrega. Então, se você está matriculado em 2 disciplinas que batem horário e o professor coincidiu 2 atividades síncronas, seja avaliativas ou não, você tem direito de acesso a isso num momento posterior. A resolução te garante, tá ok? Alexia Vitória: eu sou bolsista de um projeto que abrange a área temática, mas não poderei fazer estágio pelo que entendi. Terei que fazer algum processo para entrar em outro projeto? Alex, sua pergunta é igual à da Tayla, tá bom? Eu preciso confirmar a resposta sobre isso. Infelizmente, por mais que a gente lê tudo, participa de várias reuniões, mas alguns assuntos acabam passando. Essa dúvida eu não tive em outro momento, então realmente eu preciso confirmar.
Alexia e Tayla, vocês duas, então eu estou devendo essa resposta, tá? Formaliza por e-mail, por gentileza. Oi? Só vou contribuir aqui. A segunda parte da dúvida da Alexia está correta. Ela vai, se ela tiver que fazer o estágio num outro projeto de extensão, ela vai entrar em contato com o professor, ver qual área temática será disponibilizada e se tem vaga. A segunda parte da pergunta a gente consegue responder a ela. Inclusive, eu recomendo que ela dê andamento nesse sentido. Reforço, hoje pela manhã, a Bruna encaminhou a lista de projetos de extensão que estão em funcionamento em período remoto, que não são todos, certo? Que se encaixam nas áreas temáticas de estágio, ou seja, aqueles que podem receber os estágios, com o número de vagas e os critérios utilizados pelos professores para que o aluno se matricule ou faça o processo seletivo. Ô Luiz, isso mesmo. A Alex ainda continua a pergunta, né? Ou só pedir a solicitação ao professor responsável por algum outro projeto para participar? Se sim, vai ter número limitado de pessoas? Sim, pessoal. Nem todos os projetos atendem o nosso regimento de estágio, né? Por exemplo, o meu projeto, que ocorre lá no Lar dos Velhinhos, as atividades previstas para este período não atendem o regimento de estágio. No período anterior atenderia, neste momento não. Então a gente não está ofertando vaga agora. Outros projetos estão ofertando vagas, mas é o número de vagas que é possível orientar dentro daquele projeto de forma remota. Então busca lá no e-mail, vocês receberam hoje, foi enviado pela secretaria, quais projetos, quantas vagas e os critérios de seleção para participar desse projeto, ok? Vocês então precisam buscar fazer o contato com o professor. Alexia, né? Eu sugiro, como o Luiz disse, né? Já procura, já vai fazendo contato, já vai garantindo aí um espaço em algum outro projeto, caso não seja possível no que você é bolsista, tá ok? Bruno Silva Santos. Meirelle, durante o período de ensino remoto emergencial, os alunos poderão ser reprovados? Sim, Bruno, os alunos poderão ser reprovados. É o ensino remoto, que um dos princípios dele, eu falei lá atrás, é a qualidade acadêmica, né? A qualidade acadêmica, ela é um dos princípios do ensino remoto. E a qualidade acadêmica, ela requer controle de frequência, controle de aprendizagem pelas avaliações. Como serão essas avaliações? Nós, professores, estamos, assim como vocês, vivenciando algo muito novo para todos nós. Eu, por exemplo, nunca dei aula nem em AD, nem à distância. Minhas aulas sempre foram presenciais. Então, nós estamos sendo desafiados a buscar novas metodologias de ensino, aprendizagem e avaliação dentro de um ambiente virtual, tá ok? Então, vai ter prova, vai ter nota, vai ter controle de frequência. Não tem 75% de frequência, reprovação. Não atingiu a nota mínima da disciplina, reprovação. Então, sim, teremos reprovação. O John Helliston, não sei se eu li certo seu nome, John, não consegui entender muito bem sobre os 50% recomendados. Seria feito 50% durante o ERE e o restante após o retorno das aulas? Olha só, John, como eu disse lá atrás, o ensino remoto emergencial, ele tem uma carga horária maior, tanto para o professor para preparar as atividades, quanto para o aluno executar, realizar as atividades. Além do mais, o período está reduzido, só 70 dias. 14 já foi em março, ou seja, menos ainda. Então, nesse curto período, as disciplinas vão se encaixar. Significa que nós vamos ter mais horas por semana nas disciplinas. Então, o que a resolução sugere? É uma orientação, não é uma obrigação. Faça só a metade do que estava previsto naquele período, para que você dê conta, sem pressão, sem ter muita dificuldade de aprendizagem e dar conta de seguir os prazos. Mas você pode fazer mais do que 50. Aí você assume a responsabilidade de arcar com toda a carga que isso pode trazer para você. E depois, eu vou ter prejuízo? Eu vou ficar desperiodizado? Vamos lá de novo, que eu falei lá no início. Estamos no momento, que já temos os prejuízos instalados aí, pela suspensão do calendário, pela pandemia, pelo isolamento, distanciamento,
os prejuízos estão instalados. O que o ensino remoto veio fazer? Vamos minimizar o prejuízo? Vamos trazer, retomar as atividades para quem pode fazer? Quem não pode, tranca. Quem não consegue fazer agora, quem achar que não é o momento, tranca disciplina, tranca período. Mas quem pode, quem está com ansiedade, doido para voltar, quem precisa formar, quem está precisando entrar no mercado de trabalho, vamos dar uma oportunidade? Aí vai o ensino remoto. Então, John, tudo vai ser ofertado sim depois. Tá ok? Esse período de ensino remoto ele nem vai ser contado no período de integralização do curso. Você tem o curso são 4 anos, você tem um máximo de 6 anos para formar. Esse período não entra na conta. Ele pausou, quando acabar o período remoto, retomar o presencial, volta a contar novamente o tempo para integralizar o curso. Espero que eu tenha respondido sua pergunta, tá ok? A Silvana Alves. Pergunto pelo fato dos alunos que querem integralizar horas de projeto de extensão para estágio. No meu caso, terei que ter revisão, haja vista que já houve análise dos meus documentos. Sim, Silvana, assim como o Diniz explicou, os alunos que já entregaram os documentos e que vai aproveitar a carga horária, primeiro, qual o total de carga horária que você tem para estágio? Que você tem em projetos de extensão? Tem gente que tem mais de 400 horas. Só 100 horas que vai ser aproveitado para estágio, ainda sobrou 300 horas. Nas atividades complementares, eu tenho um limite de hora para projeto de extensão, se eu não me engano, são 60 horas. Se eu não me engano, tá? Não decorei todos os valores de cada atividade, são muitas, uma tabela gigante. Ou seja, você está utilizando 160, ainda está sobrando 200 e tantas horas. Então, primeiro você precisa fazer essa conta. Que tanto que você tem de hora, que tanto que vai para estágio, que tanto que vai para extensão. Não pode sobrepor, ok? O Igor Ribeiro, caso eu não realize a matrícula em alguma disciplina, o trancamento da mesma é feito automaticamente? Não, Igor, você está matriculado em 2021. Você está matriculado. Está aberto até o dia 16 a confirmação da matrícula. Ou você tranca, ou você confirma. Tá ok? Não é automaticamente. Você vai precisar ir lá agora no SIGA e fazer aí a confirmação ou trancamento das disciplinas. Fiz o trancamento de tudo. Arrependi, quero voltar. Você pede pelo SAL a partir do dia 16 a inclusão de novas disciplinas aí para a coordenação do curso, tá ok? A última pergunta que eu tenho aqui no YouTube, do aluno Gabriel Andrade. As matérias ginástica 1, 2 e 3 serão ofertadas no ensino remoto? Gabriel, sim. Nós já apresentamos no início dessa live quais disciplinas não serão ofertadas. No total, aí nós apresentamos 12 disciplinas que não serão ofertadas, 8 do nosso departamento, 4 de outros departamentos e 2 do nosso departamento serão desmembradas. Apresentada a teórica agora, prática depois. Todas as outras serão ofertadas de forma integral. Tá com dúvida de alguma disciplina que vai ser ofertada ou não? Na descrição desse vídeo tem o link aí do horário. Lá no horário tá, a gente fez uma notícia, o início vem mostrando o que vai ser ofertado, o que não vai ser ofertado, o que será desmembrado e o horário do que será ofertado. Sugiro então que vocês dêem uma olhadinha de novo nesse link. Bom, pessoal, passamos um pouquinho do nosso horário planejado, né? A ideia era acabar às 5h10, já são 5h36. Foi muito bom o nosso bate-papo, as nossas interação, respondendo as perguntas de vocês. Se persistir ainda mais alguma pergunta, olha aí na descrição do vídeo, tem o e-mail da secretaria, tem o e-mail da coordenação, pode mandar as dúvidas. Vamos estar atentos aí para responder todos vocês. Estou devendo a dúvida aí da Thaile e da Alexia, tá? Em breve já tem essa resposta para vocês. Gostaria de agradecer ao professor Luiz Fernando, professor Cristiano Diniz, professor Pedro Henrique. Vou deixar aberto agora, caso vocês queiram fazer mais algum comentário para a gente encerrar esse momento aqui. Oi, Meirelles, só para concluir, né? Enfatizar essa questão que você deixou bem clara no início, e o professor Cristiano também, ao comentar a natureza das disciplinas que vão ocorrer e não vão ocorrer. Eu queria enfatizar isso. Esse processo não é um processo fácil,
para a própria universidade, né, um processo longo de debate. A gente tem que lembrar que nós temos em Juiz de Fora institutos, né, de educação propriamente dito, cursos de pedagogia, pessoas envolvidas com isso. Então, não foi um processo fácil nem para a universidade, nem para os seus servidores, tampouco para os alunos, né, construir essa ideia de como fazer. De certa forma, então, é impossível, eu entendo, é impossível a gente querer incluir uma lógica do ensino convencional que a gente tinha com o ensino remoto, né? Tentar transferir essa lógica não é tão simples assim. Então, o debate é importante, a apresentação de propostas, né, críticas, é sempre muito bem-vinda, mas eu tenho, como professor, digo isso aqui tranquilamente na live, que esse processo é um processo longo e que, de fato, a gente tentou minimizar ao máximo. A gente tem clareza, por exemplo, que o nosso departamento é um dos que mais tem ofertado disciplinas. Então, basta conversar com outros cursos, que os alunos vão identificar um quantitativo bem maior de disciplinas que não serão ofertadas em outros cursos, né? Então, assim, é novo para todo mundo, é angustiante para todo mundo, né? Mas a gente junto, se a gente for conversando e construindo isso, talvez a gente consiga chegar ao final do semestre aí, sem grandes prejuízos adicionais ao que já está colocado, né? Então, eu peço aos alunos, até pela minha natureza de formação, né, dentro da psicologia, que tenham um pouco dessa paciência, resiliência, para debater conosco e buscar soluções para situações que são muito específicas deles, né? Mas, o grosso modo, a construção do pensamento de como será foi feito, né? Agora nós temos situações específicas que cada comissão, junto com a coordenação, vai trabalhar. E eu acho que a gente vai conseguir auxiliá-los nisso daí, na tentativa de fato, dar chance aos concluintes de ter o melhor êxito possível e aos demais o menor prejuízo ao longo da formação, pensando sempre na formação de qualidade, né, obviamente. Despeço aí, desejo a todos um bom reinício e que estejam conectados conosco para que a gente possa sanar tudo isso aí. Muito obrigada, Pedro. Professor Luiz, Diniz. Bom, eu não tenho mais, assim, contribuições com conteúdo para fazer, né? Só reforço as palavras que foram proferidas pelo Pedro, pela Merete, com relação à paciência, né, nesse período. É tudo novo para nós, é tudo novo para os alunos também. Então, a gente vai ajustando alguns detalhes ao longo do processo. E o mais importante, né, é que eu vejo e posso falar isso pelas discussões que nós tivemos em todas as instâncias do departamento, que sempre foi tentado que tivesse o mínimo da qualidade que nós consideramos necessária para a formação dos alunos, né? Então, esse foi um processo bastante discutido e que os alunos podem ter certeza que esse foi um ponto que foi bastante discutido, que é a manutenção da qualidade para a formação deles. É isso, né? Diniz? É só despedir mesmo do pessoal, né, Mary? Dar as boas-vindas para quem está ingressando no curso agora, desejar um período muito próspero, né? Um momento excepcional, que eu acho que vai ser aprendizado para todos, né? Um momento extremamente desafiante. Igual o professor Pedro falou, né, a questão da resiliência, eu acho que é fundamental. A característica de estudo autônomo, ele nunca esteve presente, né, como estará agora no ensino remoto. Então, o aluno vai ter que ter muita proatividade para poder colaborar, né, e fazer com que as coisas aconteçam, que minimizem, né, os prejuízos que já foram instalados, né? Então, é isso que é o nosso entendimento, né? Eu acho que muita coisa vai vir para ficar, ensino híbrido, muita coisa. Então, é um belo exercício para todos nós, né? Que tenhamos êxito, né, nesse novo normal, né, que o pessoal tanto fala. E no mais é só despedir mesmo e agradecer e colocarmos à disposição para os que tiverem interesse, demanda lá na atividade complementar e nas nossas atividades docentes, né? É isso mesmo, só isso, Meré. Um abraço para todos.
Então, quero agradecer ao professor Cristiano Diniz, Luiz Fernando, Pedro Henrique, que se dispuseram a participar dessa live, tira dúvidas sobre o ensino remoto no curso de Educação Física. Muito obrigado pelas contribuições, foi maravilhoso, foi muito bom, vocês trouxeram muitas informações importantes para todos nós, professores e estudantes. Quero agradecer também a todos os estudantes que participaram dessa live, que mandaram suas perguntas. Estamos à disposição de vocês se ainda permanecerem algo que não foi respondido, tá? Eu já vi lá no chat que alguns estão preocupados. Vai ter colação de grau? Sim, vai ter colação de grau. Já teve colação de grau de forma remota aqui no nosso campus. Vai continuar tendo. Se concluiu tudo, fechou tudo que é obrigado, né, para formar, terá sim colação de grau. Então, vamos fechar agora a nossa live. Muito obrigada a todos. Uma ótima semana. Daqui uma semana, dia 21, vamos retomar, né, o início das aulas. Vai ser um grande desafio para todos nós, mas vamos tocar isso com muita resiliência, com muita paciência, vamos nos adaptando e vamos sempre pensar que é tudo novo para todo mundo, tá? Para nós professores, para vocês alunos. Então nós vamos precisar passar por uma etapa grande de adaptação. Após isso aí, a gente acredita que para o próximo período a gente vai conseguir, né, com a experiência desse agora, a gente vai conseguir, né, avançar, né, nesse ensino remoto aí. Fiquem com Deus, uma ótima noite para vocês, né, já está dando 6 horas. Muito obrigada. Vamos deixar o link dessa live